Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é a Literatura Sem Frescura, podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Eu sou a Thaís, leitora eclética, professora oficialmente cansada e levemente surtada em tempo integral, e podcaster de meia tigela nas horas vagas. E hoje a gente veio aqui fazer um serviço duvidoso para a sua saúde mental, porque vamos falar sobre livros de autodestruição. Mas já vamos deixar claro, não é o personagem que se destrói nesse caso, não, é você. É o leitor que termina o livro emocionalmente abalado, psicologicamente instável e mesmo assim pensa, nossa, perfeito, favoritado. Porque existe um tipo muito específico de leitor, que somos nós, infelizmente, que não quer paz. A gente quer sentir tudo. A gente quer aquele livro que dá um nó na garganta, que faz a gente fechar e ficar em silêncio, que deixa um leve trauma, mas um trauma de qualidade. E o pior, a gente recomenda. Com aviso, às vezes. Com responsabilidade emocional? Nunca. Hoje, a gente vai falar exatamente sobre isso. Por que a gente gosta de sofrer lendo, o que esses livros despertam na gente e quais foram as leituras que simplesmente acabaram com o nosso psicológico, mas viraram favoritas. E então, se você já chorou por personagem fictício, já ficou dias pensando num final triste ou já indicou um livro com a frase "é maravilhoso, mas você vai sofrer", esse episódio é para você. Então, ajusta o fone, segura o emocional ou não e vem com a gente. E para sofrer comigo, porque sofrer sozinho não dá, está aqui minha companheira de podcast, Dona Luíse. Olá, Luíse. Olá, Thaís. Olá, ouvinte da Literatura Sem Frescura. Estou empolgadíssima para essa pauta. Porque é o nosso tipo de livro favorito. Primeiro eu estava achando que eu tinha poucos livros para recomendar, agora já estou roubando nas respostas e colocando mais de um livro. Porque acontece, né? Gente, é sobre isso. Não peçam livros de autoajuda. Recomendação de livros de autoajuda pra gente. Só de autodestruição. É o nosso tipo, tá? Nosso gênero. Então, aproveite também para nos recomendar livros que vão nos destruir, porque, inclusive, eu sei de vários títulos aí que rondam essas listas e eu fico muito curiosa para ler, então aproveito também para nos recomendar, né? Estamos curiosos para ouvir e pegue as recomendações que a gente vai trazer aqui e, enfim, tô louca para roubar aí a lista da Thaís também. Não que a gente, metade das leituras não faça as mesmas leituras, né? Mas às vezes tem um ou outro diferente. Enfim, animada para a pauta, e eu sou a Luíse, falo de Florianópolis, Santa Catarina, e vocês me encontram no Amaré Literária, no Instagram e no TikTok. É isso. Eu e a Luíse dividimos o mesmo Neurônio literário. É isso que acontece com a gente. Bom, antes de começar, então, eu já deixo aquele lembrete. Segue a gente no Instagram pelo @lit sem frescura e também no nosso canal no YouTube. É só procurar por Literatura Sem Frescura, se inscrever e ativar o sininho para não perder nossas lives toda terça-feira às 8h30 da noite. E se você curte nosso conteúdo e quiser apoiar esse projeto com apenas R$10, já dá para fazer uma super diferença e ajudar a gente a continuar trazendo episódios de qualidade para vocês. É só entrar em apoia.se/Literatura Sem Frescura e escolher uma forma de apoio. Bom, vamos falar do que interessa. Luíse, o que você tá lendo? Antes de começar, eu já tô assim, ó, Gente, a Luíse, ela tá tóxica, tá? Eu só queria deixar isso bem claro, porque a Luíse, ela tá aqueles leitor tóxico que lê 15 livros no mês. Eu não quero brincar com a Luíse mais, não. Gente, me desculpem. Eu nunca quis ser essa pessoa, me desculpem. Mas eu tô assim, num ano tão leitor que nem eu me reconheço. Às vezes até eu me assusto, entendeu? Não vou nem contar quantos livros são, porque vou ficar com vergonha, tô me sentindo muito tóxica. Mas eu vou falar sobre os livros que eu estou lendo. Eu comecei domingo O Voo da Guará Vermelha, da Maria Valéria Rezende. Esse é fininho, ó, gente. Então, assim, ó, não se sintam mal. Não vou me sentir mal por dizer que eu já tô quase acabando. Faltam 30 páginas para terminar, mas é fininho. Que veio na tag, né? Acho que no mês retrasado.
E aí eu tava abrindo minha caixinha da tag atrasada, porque eu jurava que eu sabia qual livro que era, e no fim não era o livro que eu achei que era. Eu errei no meu palpite. E aí eu tava chateada, porque o livro que eu achei que fosse, eu já tinha, e eu tava muito chateada. Aí no fim não era o livro que eu tinha. E aí fiquei curiosa com a sinopse, porque o pessoal já leu esse livro lá no grupo do Leia Nacionais, eu não li na época, porque eu nunca leio na época, né? E aí eu comecei a ler, e assim, tá muito legal, também diferente a história. Estou quase acabando. E no domingo eu terminei de ler Devoradores de Estrelas. Eu surtei lendo Devoradores de Estrelas. É muito bom, gente. Thaís sempre falou que era muito bom. Ela leu antes do hype, porque ela é essa pessoa, entendeu? Ela é a pessoa que adianta o hype 2 anos. Eu fui olhar, eu fiz um vídeo, inclusive eu preciso postar hoje no TikTok. Eu fiz um vídeo, eu li em 2023. Gente, não é nem 2 e Abril de 2023, fazem 3 anos. Faz 3 anos que eu li, exatamente. Amiga, nossa, muito sucesso. Tóxica, diz o Stephanie, muito tóxica. E antes, ainda na semana que a gente não teve podcast, eu vou dizer porque é muito bom, e aí eu vou dizer para vocês que eu li oração. Eu li Oração para Desaparecer, da Socorro Cioli. Gente, eu surtei lendo, eu li muito rápido, acho que eu li em 3 ou 4 dias, porque eu não consegui largar, gente, eu não consegui largar, era muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Sério, leiam, realismo mágico maravilhoso, eu fiquei surtando com a história das pessoas que são enterradas, que são desenterradas vivas e não são mortos-vivos, entendeu? É umas pessoas que sofrem alguma coisa de quase morte e aí, enfim, surgem em outra terra tempos depois. É muito doido. Assim, amo. Amei, amei, amei. Eu não li A Cabeça do Santo ainda, né? Comecei por Oração para Desaparecer e amei. E eu desconfiava que eu ia gostar muito e estava certa. E é isso. Muito leitora. Mas é isso. O pior é que eu nem sei o que eu vou ler depois, porque eu tô assim, ó, leitora do momento, porque eu tô escolhendo no momento. Mas é o melhor jeito, né? Tá vendo como é que rola? Assim funciona, assim o negócio vai. É isso. Sempre falaram que era melhor, mas eu nunca acreditei. Claro que é. Bom, eu sempre disse, né? Eu tô faz mais de ano brigando com a Luísa para parar de fazer leitura coletiva. É isso. Mas eu tô com saudade. Ah, para. Quieto o cu. E você, Thaís? Mas a Thaís tá leitora também. Passou a ressaca. Não tô muito, não, mas tudo bem. Eu tô lendo Ultra Carne. Tô lendo Ultra Carne, tô quase terminando. Não terminei ontem porque não tava. Anteontem eu não tava muito leitora, não. Li um pouquinho, só li umas 20 páginas só. Não dava pra terminar. Tô no último conto de Ultra Carne e tô acabando. Deve faltar umas 60 páginas pra terminar. Era o único livro do César que eu não tinha lido até ele lançar Ultra Carne em 2, né? Então agora eu tenho que terminar esse e depois tem Ultra Carne em 2 pra ler. Mas tô terminando e delícia, era o que eu tava precisando. Terrorzinho gostoso. Uns capetos, uns capirotos, sabe? Uns pactos. Tá amando a Lucrécia também? Melhor pessoa. Ai, eu amo ela. Melhor personagem. Ela ouvindo a fofoca. O último é o melhor. O último é o melhor conto. Eu tô adorando. Tô quase acabando. É muito bom. É muito também. Sim. Acho que foi o que eu mais gostei. Divertidíssimo. Eu tô achando divertidíssimo. Muito bom. Enfim. E tô lendo A Passo de Tartaruga, o livro do Green River Killer, da Anne Rule. Tô na página 100 e pouco. 150. Mas é 400 páginas. Uma hora a gente termina ele. Mas leitura, eu não tô com pressa, não. E é isso aí que eu tô lendo, por enquanto. É isso. Não tô com grande expectativa. Da Capirota também tá. Capirota eu não peguei essa semana, não. Mas eu tô lendo a Capirota. A Capirota tá... Não cheguei na página 100 ainda. Um dia eu chego na página 100 da Capirota, tudo vai dar certo. Tá? Tem 300. Um dia a gente... Gente, o problema da Capirota é aquilo que eu falei, gente. Cada página acontece 35 coisas. Eu não cheguei na página 100, a Capirota já era criança, já era adolescente, já cresceu, já casou, já traiu, já largou, já divorciou, já assumiu 2 vezes, entendeu? Já fez revolução, já virou dondoca. Mais velha que a Violeta. E eu não cheguei na página 100 ainda, gente. Eu não sei se tem tanta vida para essa Capirota viver. Juro. Juro. Ai, mas tá bom.
Mas tá bom. E é isso que eu tô lendo. Estamos aí, sem grandes pretensões. A gente lê quando dá, do jeito que dá, e é isso aí. Bom, ressaca passou, pelo menos. Tô lendo. Fiquei um tempo aí ao que mais e de cabo com as minhas leituras, né? Oremos. Bom, vamos falar sobre a nossa pauta. Gente, primeira vez que eu ouvi isso, Luiz, eu preciso dizer, a primeira vez que eu vi isso no TikTok, é isso. A minha mais sincera reação foi: é isso, é esse tipo de livro, é disso que eu tô falando. Quero, é disso dá mais. Gosto. Eu acho que foi num vídeo da Clara. Eu também. Clara, mas no Instagram. Foi. Porque ela, gente, autoajuda, não, eu não leio autoajuda, eu leio autodestruição. Eu não quero me ajudar, eu quero me destruir, eu quero destruir o meu psicológico, é disso que eu tô falando. Então, assim, essa pauta para mim foi sensacional, a ideia, porque é definitivamente o meu tipo de livro de autodestruição, não adianta. Para começar, Luiz, então vamos falar sobre as nossas experiências com esse tipo de livro, tá? Tá. Vamos começar aí, vamos puxar lá na memória os primeiros autodestruições que a gente fez com a gente mesmo. Fala um livro que te fez pensar: eu era feliz antes disso aqui? Eu amei essa. Eu era feliz antes disso aqui? Então, é daquele, né, que tu fica questionando todo o sentido da vida e tudo mais, né? Eu até li um antes desse que também me destruiu, mas esse daqui eu pensei, gente, muito não tem sentido. Por que eu fiz isso comigo mesmo? Por quê? E ao mesmo tempo, assim, eu amei a leitura, mas foi horrível. Estou falando de Caçador de Pipas, que eu li no auge dos meus 15 anos. Assim, nem sei se eu tava na classificação indicativa, provavelmente não, entendeu? Horrível. Horrível não, é ótimo, mas me destruiu no nível, assim, cara, por que eu fiz aquilo comigo? Eu não sei. Horrível. Sim, horrível, que dor. Inclusive, não li mais nada do autor. Aí, em 2023, eu acho, quando eu fui na Feira do Livro de Porto Alegre, ou 24, eu não sei. Aí eu vi aquele A Cidade do Sol, porque na Feira de Porto Alegre tem um monte de sebo, assim, sabe? Que daí é mais barato de comprar. E aí eu acabei comprando A Cidade do Sol, porque eu nunca mais li nada do autor, porque o trauma foi tão grande que eu fiquei com Caçador de Pipas, porque, enfim, tem violência contra a criança. E nossa, é muito triste, E é uma história bem densa e bem longa também, né? E aí eu já tava assim, meu Deus do céu. Mas aí tu entendi que tinha algum segredo, alguma coisa que tinha acontecido no passado e você não sabia o que era, né? E aí quando tu descobre, meu Deus, era melhor não ter descoberto. Leia. Horrível, mas muito bom. É isso, leia. Olha, eu coloquei A Menina que Roubava Livros porque eu acho que é o primeiro trauma, assim, que eu lembro. Sim, o primeiro trauma. Muito trauma, assim. Eu gostava de ler suspense, eu gostava de ler coisa mais divertida. Aí, um belo dia, eu resolvi ler esse livro, porque todo mundo fala desse livro. Né? Deve ser. Oh, Deus. Que? Poxa vida. Bom, quem leu A Menina que Roubava Livros sabe do que eu tô falando. Não tem quem não foi atingido em cheio por essa história, assim. Não tem como não ser atingido por A Menina que Roubava Livros. Eu lembro que foi o primeiro grande trauma de leitor, assim. E depois eu li Ensaio sobre a Cegueira. E depois disso eu nunca mais tive vida. Mas o primeiro foi. E tem um que eu lembro muito também, porque eu já vou começar a roubar. Um dos primeiros livros, assim, que eu li da Dark Side, achando que ia ser um livro fofo. Já me falaram que era triste, mas assim, eu não sabia que ele ia acabar com a minha vida numa tarde. Não conseguia parar de ler, que eu tava com febre de atestado em casa, eu não esqueço disso. Que foi A Guerra que Salvou a Minha Vida. E até hoje eu não li o segundo, eu não sei por quê, porque eu preciso apanhar, eu acho. A Guerra que Salvou a Minha Vida.
Só guerra, né? Nossa, gente, olha, o clima tá tão bom. Nossa, a gente tá com o clima alto astral, começamos bem. Mas a guerra que salvou minha vida, porque tem criança, gente. O que aquela menina sofre naquele livro não tá escrito. Assim, aquela mãe filha da puta dela, eu tinha vontade de entrar no livro e dar na cara daquela mulher. Não é só porque tá acontecendo uma guerra e tem criança, gente. A menina, ela tem uma deficiência, ela tem a perna torta, ela anda se arrastando, porque a mãe dela era uma filha da puta e não tratou a menina. Ela tinha como resolver aquele problema, sabe? Fora isso, ainda tem guerra, tem tudo. E... Começou a chorar. Né? É tipo isso, assim, sabe? É incrível. E aí, tipo, a guerra salva a vida dela e do irmão, porque eles vão ter que ir embora da casa dessa mãe filha da puta pra se refugiar no interior. E aí vão pra casa de uma moça que acolhe eles, e aí eles vão... Uma pessoa que também não tem filhos, enfim. E eles vão se encontrar ali e formar uma... Nossa, destruiu meu psicológico. Destruiu meu psicológico com força, num nível absurdo. Favoritado 5 estrelas. Nossa, e o final dele, eu não sei como tu leu o primeiro, assim, que quando tu leu o primeiro não tinha lançado ainda o segundo, né? Não tinha, não. Porque eu terminei num dia e comecei o segundo no outro, porque termina de uma forma horrível, né? Não tinha. E aí acabou se perdendo, assim. Traumas, assim. Vamos falar de traumas. Aí, Luíse, tem sempre aquele livro, cara, aconteceu algumas vezes na minha vida. Eu acho essa sensação muito louca, assim. Você acaba um livro, você fecha ele e você fica encarando o teto, você fica encarando a parede, você fica olhando pro nada, assim, completo silêncio, sem saber o que vai ser da sua vida agora. Entendeu? É sobre esses livros que a gente vai falar agora. Eu quero que você me conte que livros te deixaram assim. O Pintacilgo, eu fiquei muito assim no final, porque é o livro da Dona Tarte, né? E ele parece que vai falar sobre uma coisa, sobre questão de roubo de arte, até pela sinopse, assim, é bem doido, assim. E não é nada sobre isso, assim, é realmente uma investigação humana, assim, e sobre um menino que perde a mãe, eles estão no museu e aí tem uma bomba lá naquele museu. Um monte de gente morre, é uma tragédia. Isso acontece em 50 páginas do livro, ele conta na sinopse, então não é um spoiler, né? Mas, então tem essa grande tragédia na vida dele. E aí tem a questão ali da obra de arte, que todo mundo acha que foi perdida, e na verdade fica com ele, que é a obra do Pintacilgo, que é justamente uma obra que ele e a mãe estavam olhando, e a mãe assim, estava falando um monte sobre ela e tal. Só que aí esse livro que eu acompanho uma jornada gigantesca desse menino que sofre horrores porque perdeu a mãe, e aí ele não... O pai, assim... O pai é muito irresponsável, né, emocionalmente, assim, porque ele não dá toda a atenção que aquele menino precisava depois de uma tragédia dessas e tudo. Então, tu acompanha por muitas e muitas páginas esse sofrimento humano dele, dessas relações que ele vai tendo, assim, e todas são bem complicadas, sabe? E aí ele fica também muito... Ele meio que se apaixona por uma menina que também passou por uma tragédia, a mesma tragédia que ele, né? E ele fica também muito nesse amor platônico, sabe? Enfim, e aí quando tu chega no final, você fica assim, muito assim, estrangulado, sabe? Porque foi tanta tristeza e foi tantas questões e acontecimentos, e aí você fica muito triste e ao mesmo tempo você fica refletindo muito, porque tem muito uma questão ali de arte mesmo, e aí como tem ali umas frases muito legais, uns pensamentos assim bem interessantes sobre cada arte, tipo, ela carrega não só o que ela tá ali, mas ela carrega todos os olhares, sabe? Todos os olhares que as pessoas deram para ela, sabe? Todos os significados que as pessoas dão para ela carrega nela, assim, né? Então faz refletir muito sobre a questão da arte e tal, e desse sofrimento, e aí, querendo ou não, tu tá fazendo parte também daquela obra, sabe? Daquele quadro, que é um quadro com um passarinho com a perna presa, né? Enfim, muito triste.
fiquei encarando o teto. E um silêncio, assim, que é muito doido, assim. Tem livros que você lê e tu quer falar muito sobre, tu quer conversar com alguém. E aí tem livros que tu fica só aquele silêncio, assim, porque realmente tu não consegue exprimir naquele momento tudo aquilo que tu tá sentindo, assim, né? Então acho que esse livro foi muito esse sentimento pra mim. Muito bom. E aí, é sobre calma. Temos alguns. Eu sempre vou lembrar de Ratos e Homens quando fala disso, porque Ratos e Homens foi essa sensação que eu tive, assim. Eu não estava esperando. Eu fui ler Ratos e Homens totalmente desavisada, porque era um clássico, ponto. Um clássico, curtinho, vou ler no Kindle, porque eu tinha acabado algum livro grande, falei, vou ler, porque era curto, estava dando, tipo, 1h e pouco no Kindle. 1h e pouco de leitura, trauma para uma vida. Trauma para uma vida. Sim. Porque eu li, acabou com a minha vida, acabou com o meu dia, acabou. Eu lembro que eu terminei, era tipo 9h da noite. Isso significa que eu tinha pelo menos até as 11 para ficar lendo, sabe? Umas 2 horas ainda. Essas 2 horas eu fiquei encarando o teto, de verdade, assim. Eu eu não chorei lendo Ratos e Homens. Eu fui direto para a fase da depressão profunda. O que é muito pior, porque se você chora, você põe para fora, entendeu? Não, foi 10 vezes pior do que chorar. Gente, para quem não leu Ratos e Homens, aquela assim, vamos tentar fazer um resumo. São 2 personagens que a gente vai seguir na época da Grande Depressão nos Estados Unidos, no interiorzão. São pessoas totalmente humildes que estão indo atrás de emprego. Então, são aquelas pessoas que elas vão de fazenda em fazenda oferecendo seus serviços. Tem o que é o miudinho, esmirradinho, só que ele é inteligente. E tem um grandalhão forte que você percebe que ele provavelmente tem alguma deficiência intelectual. Ele tem uma questão que ele é mais lerdinho. Mas o outro... Né? Como? É quase como se ele fosse criança, né? A mentalidade dele. É como se ele tem uma deficiência intelectual, ele tem um atraso intelectual. E aí o que é mais espertinho é o melhor amigo dele, então eles se complementam aí, né? Ele defende ele porque ele é forte, o outro com a inteligência. E assim os dois estão seguindo. O que dizer mais além disso? Daí eles vão trabalhar numa fazenda, né? Nova, assim. Aí eles vão trabalhar numa fazenda, as coisas começam a acontecer. Vamos entender que o grandalhão não tem noção da força dele e coisas acontecem. E... Existe um sonho, né? O sonho dele, gente, era juntar um dinheirinho e comprar uma terrinha, morar na terrinha deles e viver na terrinha. Ai, que inferno de livro, filha da puta! Ai, que pesado! Sim, Stephanie. Você não faz ideia! Eu já sabia eu já sabia que ia ter um baque, mas eu não imaginava o que ia ser quando que ia acontecer qualquer coisa. Não dá pra contar muito, porque a história é curta. É curta, Você tem que ler e entender. É bem curtinha. Como eu disse, estava dando 1h e pouco. É 1h e pouco de leitura, o resto da vida traumatizado fazendo terapia. Não, eu até demorei mais, assim, eu ainda nem consegui seguir direto, assim, acho que eu li em 2 ou 3 dias. E eu tava tentando me preparar psicologicamente pro que ia acontecer. E mesmo assim, não dá. Preparado. E aí cara, e realmente foi isso. O livro acabou, o Kindle ficou aqui, eu assim, olhando pra parede, tipo assim, porra, foi essa aqui. Leria. Não, mas assim... Não, Stephanie, a Stephanie falando que não leria... Não é nem que o assunto é sensível, é muito além disso. Não é um assunto específico. É também, mas é pior. Eu não tô ajudando, né? Não. O assunto não é porque ele é deficiente intelectual. O assunto é muito mais complexo, mas também entra essa questão. E é toda uma reflexão sobre a vida no geral. Entendeu? Que ela não faz... E a vida é uma merda.
Que a vida é uma Falou bosta. que é reflexão sobre a vida em geral e eu complementei que ela não faz sentido. Não faz sentido, é uma merda. A vida é uma merda. Ai, É. sério, horrível, horrível, horrível. É. Mas leiam. Horrível. Favoritado. Leiam, é muito bom. De verdade, assim, o trauma é garantido. O trauma, ele tá ali, ele nunca mais vai te abandonar. E o meu segundo livro que eu fiquei assim foi Os Miseráveis. Na verdade, Os Miseráveis foi um misto de eu abraçada com o livro aqui. Assim, ó, aqui assim, ó. Bom. Tadinho do Jean Valjean. O pobre do Jean Valjean. Tadinho do Jean Valjean. Queria comer um pão, entendeu? Ele só queria alimentar a família dele. Cara, mas Os Miseráveis é o contrário do que foi o outro que eu li em 1 hora, né? Os Miseráveis foram meses de leitura, meses de entrega, meses de... Mas eu acho que é uma leitura que todo leitor tem que fazer pelo menos uma vez na vida. Os Miseráveis é leitura obrigatória para todo leitor. É fácil? Não é? As digressões são esquisitas? São. Vale a pena? Cada página que você lê. Os Miseráveis vale a pena. Gente, Os Miseráveis é a história das pessoas que passam por várias misérias. De miseráveis. E o Victor Hugo escreveu de forma, assim, absurda a história desse cara, o Jean Valjean, que desde o começo da vida ele vai preso porque ele rouba um pão para dar para a irmã e para o sobrinho. Ele vai preso, aí ele consegue escapar, ele é ajudado por um padre, ele se reergue, ele acaba adotando numa jogada do destino aí a Cosette, né? Ele conhece a Fantine, né? Conhece a Fantine, adota a Cosette, a Fantine é outra coitada. Miserável, mãe solo, se apaixonou, engravidou, o cara não assumiu, teve que trabalhar para sustentar a filha, e aí ela entrega a filha na mão do Jean Valjean, vai cuidar dessa menina a vida inteira, vai fazer... Enquanto isso, tem um cara atrás dele o resto da vida, porque ele fugiu da cadeia, tentando pegar ele, e ele fugindo. Mas não é sobre isso, né? A história é sobre essas misérias, fala sobre a Revolução Industrial que aconteceu, principalmente na França, porque o livro se passa na França, fala sobre a Revolução Industrial que aconteceu na Europa, sobre as misérias que aconteciam naquela época, sobre como as pessoas viviam, como era difícil, e acaba falando sobre as misérias humanas no geral, né? Eu acho que não tem muita coisa que não mudou muito. O clássico, ele é um clássico porque ele continua conversando com a gente. Então, assim, quando você lê Os Miseráveis, você reconhece muitas coisas que ainda acontecem hoje, muitas explorações, muitas dessas misérias ainda acontecem hoje, a gente reconhece muita coisa, assim, dá desespero de pensar que a gente reconhece as coisas, mas é interessante a gente ver como que tem coisa que não... séculos vão passar e o ser humano vai continuar sendo igual, assim, né? Tem os Thénardier, que são os filha da puta que estão cuidando da Cosette. Enfim, final de Os Miseráveis, a gente acompanha praticamente a vida desde quando ele foge do Jean até o final da vida dele. Gente, quando o livro acaba, você fica assim... Eu terminei abraçada com o livro. Foi assim, abraçada. Puta que pariu, precisava, gente, de tanto sofrimento, assim, sabe? Não podia ter uma vida tranquila, ele só estava querendo fazer as coisas boas, entendeu? Ele só estava tentando ser um homem bom. Ele só estava tentando fazer as coisas certas. Para que tanto sofrimento? A Luísa rindo de desespero. Eu rindo porque eu preciso acompanhar essa história. Eu preciso, vou me preparar. Um ano venha, que eu serei uma leitora de calhamaço, sem ir no caminho. É isso. Eu lembrei de outro livro que eu fico encarando o teto. Eu fiquei, assim, um pouco catatônica com o final da leitura. E eu acho que também ele é muito, assim, também é um livro curto. E aí você lê e você fica pensando muito depois, assim, que acaba a leitura, você fica pensando muito. Que loucura tudo que aconteceu. Que é O Estrangeiro, do Albert Camus.
Enfim, né? Aquele homem que não sente nada, ele não parece não sentir nada, né? E ele perde a mãe, ele continua sem esboçar reação, ele é esquisito. Aí um dia de calor, muito calor, muito calor. Tava calor, entendeu? Qual que é a explicação? Aí ele mata o homem. Porque o sol bateu no olho dele. Então, nenhum calor faz coisa com a gente. Às vezes eu me preocupo com a Thaís nesse calor infernal. E aí, tipo, apesar que você fica meio que... Não é um personagem que você cria empatia, porque ele é, tipo... Sabe? Assim, tá, qual é a tua mesmo? Qual é a tua, cara? E aí... Mas quando depois que ele vai preso, assim... E aí, aquelas conversas que ele tem com o padre e tal, ele se fica assim muito. Cara, é muito esquisita a sensação, porque tu começa também a pensar sobre o que ele tá trazendo e vendo que, assim, ele meio que. Ele não esboçava a reação, mas, tipo, ele não era uma má pessoa necessariamente. E aí, só porque ele não esboçava a reação, então ele foi julgado sobre isso, não foi sobre o ato em si. Sei lá, várias reflexões assim e aí o final assim me deixou muito nesse sentimento assim de sem saber, sabe, sem saber como reagir e ficar encarando a parede. Tá? É bem estranho. Gente, eu não me conformo. Eu lembro que eu ficava tentando entender o motivo da motivação do crime. Não, o sol bateu no meu olho. Eu consigo ver a imagem, assim, porque é tão bem descrito no livro, que eu consigo ver a imagem dele andando, as pedras, o sol batendo no olho dele, matei. Mas depois das conversas que ele tem com ali e ele nem queria depois conversar também com o homem lá Não. As reflexões e tal. Nossa, eu me deu pena dele, assim, e é muito doido, assim, muito bizarro a sensação. E eu acho que desses livros também que a gente fica assim, sei lá, né? Realmente marcam, assim, né? Claro que palmas para a escritora e que fez tudo isso. Claro. Isso num livro de menos de 200 páginas. Ficar pensando horrores sobre ele, assim. Esse episódio vai ser cheio de... É isso. É sobre. Bom. Perguntou se é psicopata. Nem sei como definir. Nem sei. Não. Ele é estranho. Ele tem probleminha. Sério. É esquisito. É perturbado. E aí é estrangeiro, porque ele é meio que estrangeiro à própria espécie humana, porque assim... é sobre isso. É tipo isso. Indicações. Continuando. Ai, meu Deus do céu. Bom, se você quisesse acabar com o psicológico de alguém em 3 dias, qual livro você indicaria? O que mais, Edi? Nossa, acabar com o psicológico por meses, eu que eu digo, hein? Meu Deus, vou tomar no meu... E a gente fica igual os diabinhos no ouvido das amigas e para convencer outras amigas a entrarem no esquema de depressão. A gente é esquema de pirâmide para todo mundo ficar depressivo junto. Ai, nossa, mas gente, foi minha todo Natal eu acho uma depressão natalina, né, para ler. Teve em 2024 que foi Ratos e Homens, e aí esse ano foi 2025 foi a Ratos e Homens foi 2023 e 2025 foi que eu terminei a primeira parte, era ali dia 20 e poucos. E eu até poderia ter lido o resto durante minhas férias, mas não consegui pegar a segunda parte. Eu fui pegar a segunda parte 20 dias depois, porque eu estava tentando processar todo a depressão. Eu demorei 10 dias. Mas porque foram várias tem problemas, tá, gente? Cuidado com ela. Eu tava de férias, eu tinha que aproveitar. O trauma foi grande. Eu tô me curando da ressaca agora, tá? Eu li em janeiro. A gente tá em abril. A gente tá em abril e agora eu estou me curando da ressaca, porque foi um negócio, assim, de outro mundo. Isso aí é trauma, é papo de terapia, assim, de meses pra você conseguir... Gente, leu o que mais? É incrível.
Ai, mas eu amei, gente, é o que mais. Para, não fala. Ela é incrível. Acho que foi uma E a das mulheres. Stephanie tá lendo. Cadê a Stephanie? E a Lu tá lendo também. A Stephanie falta 20%. A Lu tá lendo também. Ai, a Lu, coitada, terminou a parte 1 Passado, agora, né? A pior de tudo. Nossa, a parte 1 demora, né? A parte 1 é difícil. Foi a que eu fiquei mais enroscadinha, assim. Não. Eu li rápido, mas depois eu fiquei, tipo, 20 dias sem ler ele, porque eu tinha terminado a parte 1. Uhum. Não queria falar com ninguém, não queria viver, não queria nada. Mas é isso. Se você for um leitor rápido como a Thaís, eu vou recomendar para você, para acabar com o psicológico de alguém em 3 dias, ler o que mais. Leia o que mais. Em 3 dias. Não, eu coloquei 3 dias, mas não é 3 dias, tá? Eu coloquei só para acabar com o psicológico mesmo, porque assim, eu não sei se tem nada melhor para acabar com o psicológico de uma pessoa para sempre do que Uma Vida Pequena. Eu preciso ler esse. Eu preciso ler. Ou não sei. Ou não. Eu recebi uma mensagem essa semana, assim, no meu Instagram. Thaís, o que você acha de Uma Vida Pequena? Uma aluna. Não deu tempo de eu responder, porque eu demorei para responder. Aí eu falei, não leia, não recomendo, não faz isso com você. Pra que isso? Não tem necessidade. Eu já comprei. Não, mas tem gente que ama. Aí foi o que eu disse. Eu falei assim, olha, eu achei desnecessário o nível de sofrimento. Tá? Eu achei... Tem gente que ama. Tem gente que achou de bom tom. Eu achei de mau tom. Entendeu? Ele foi feito, esse livro, ele foi escrito, gente, Uma Vida Pequena foi escrita para acabar com o psicológico das pessoas. Ele é proposital, ele foi feito de propósito. Então eu acho que a autora pesou a mão, ela perdeu a mão na propositariedade dela de deixar a gente com o psicológico abalado. Entendeu? A ideia é boa. Só que é aquilo, ela catou um personagem, o pobre do Jude, ela fez uma lista de todos os traumas possíveis e imagináveis para uma pessoa e ela foi ticando e colocando nele. É isso que ela fez. E aí você vai lendo, o meu problema foi esse, porque chegou no momento do livro que eu juro que eu tava torcendo para alguém matar ele, para alguma coisa acontecer, para o sofrimento dele acabar. Ai, que horror. Era esse o nível da minha leitura, assim. De tão absurdo que é, de tanto que o coitado sofre. Chegou uma hora que eu fechei o livro e deixei ele fechado por 2 meses, porque eu não aguentei. Nossa. Então, assim, isso para mim é de acabar com o psicológico, entendeu? Então, eu acho que dá. Eu acho que se for para acabar com o psicológico, ele é excelente. Gente, mas é aquilo. Eu acho que ela pesou a mão. Eu acho que é exagerado. Eu acho que não tinha necessidade. Entendeu? Não tinha necessidade. Dava para ter escrito um livro muito bom, com metade dos traumas que ela pôs ali. E a gente ia ficar traumatizado do mesmo jeito, entendeu? Eu achei exagero. Eu achei muito exagero. Eu achei absurdo, assim. Mas tem gente que ama. Então, assim, vai de cada um, entendeu? É muito relativo isso. Mas se for para acabar com o psicológico de uma pessoa em 3 dias, eu acho que ele... Nossa, é ótimo. É excelente. Ele veio para isso. Ele cumpre esse papel. Total, assim. A Yas apareceu aí, boa noite. E as duas Stephanie. Boa noite. Queria que a gente não falasse mais El que Mais, e de outra queria que a gente continuasse falando El que Mais. Mas... é treta? Treta? Mas, Stephanie, aqui queria que a gente falasse de El que Mais. A gente falou por fucking 2 horas de El que Mais num episódio. Você tem um episódio. E metade do episódio eu dizendo é horrível, só acontece a gente ficou falando isso o tempo inteiro e recomendando para todo mundo ver. E ao mesmo tempo todo ler. Por favor. Ai. É isso. É sobre. Mas tem, né? Porque eu fiz um esforço enorme, porque ainda mais que a gente leu recente, né? E muitos outros que a gente vai indicar para vocês, enfim, que a gente leu há alguns anos. Mas eu fiz um esforço enorme para não responder ao que mais em todas as perguntas. Em todas as perguntas, sim. Eu também tentei muito. Eu juro que eu tentei, assim. Respondi umas 3 ou 4 eu coloquei, mas assim, foi o máximo de esforço que eu consegui.
É sobre isso. E a Thaís pulou uma pergunta e volta lá, porque é muito importante a gente... Volto, porque ela é importante. Volto, tá tudo bem. A pergunta é: teve algum livro que você quis recomendar, mas ficou com dó da pessoa em algum momento? O Peso do Pássaro Morto. Nossa, sim! Aquelas eu tô rindo de desespero, mas sim. Por quê? A resposta é sim. Por quê? Porque aquela mulher só sofre, assim, a vida de sofrimento, entendeu? É um livro curtíssimo, graças a Deus, entendeu? Porque, assim, e mesmo assim você fica com trauma pro resto da vida. E eu li ele indo pro carnaval. A Luísa é estranha, cara. Porque eu tinha que ficar esperando a minha irmã pro tempo que ia dar lá, e eu saía mais cedo do serviço, eu tinha 2 horas, e é um livro desse piquititinho, e ia caber numa bolsa pequena, e aí eu fui ler ele, e assim, eu tava assim, o próprio, ainda bem que o nome era um bloco, que era o Enterro da Tristeza, eu tava a própria tristeza encarnada. Foi enterrar a tristeza. Leitura de Peso do Pássaro Morto, porque não tinha necessidade, gente, não tinha. E o trauma foi tão grande que esses dias eu peguei ele para fazer um vídeo para recomendar, e aí eu pensei, cara, mas eu mal lembro que tanta coisa de desgraça que acontece. Aí eu quase que reli o livro todo, eu reli todas as partes que eu marquei, que era tipo uma marcação a cada 2 páginas, e eu fiquei depressiva de novo. E eu não fiz o vídeo porque não tinha condições de falar. Então, assim, volta e meia a gente recomenda ele aqui nesse episódio, porque a gente não tem dó de vocês, tá? Ouvintes, a gente é sobre isso. Ou, enfim, é só por isso que a gente recomenda. A gente fica passando trauma adiante, também pode ser por isso, porque realmente esse livro é traumatizante. Mas leio. Ele é incrível. Eu sempre conto que eu li esse livro antes do hype também, porque eu tenho a edição antiga, que eu comprei da Aline pelo Instagram, é autografada. Foi antes dela ficar famosa com esse, porque depois esse livro ganhou prêmios, foi indicado, e ficou famoso, e foi republicado pela Companhia das Letras. Ela tem outros publicados depois pela Companhia das Letras também. Mas eu li esse livro lá em 2018, 2019, 2018, acho que foi. Deixa eu conferir aqui aquelas. Deixa eu olhar no meu Scooby. Scooby patrocina nós. Eu comprei em 2019. Eu acho que foi 2018 que eu li. 2018. Ela assinou assim: Luísa, querer um livro faz o livro chegar até você. Com amor, Aline Bey. Que fofa! Sim. Escreveu uma coisa famosa dentro. Não, assim, é lindo, mas é horrível de triste. E ele é um livro ele é um livro inverso, gente. Ele é um romance, só que ele é escrito em versos. E isso é tão difícil de fazer. Eu fico tão abismada com quem tem essa capacidade, porque ela tem cadência, ele tem o ritmo certo, as caídas certas, o jeito certo de ler, e ela escreve isso de uma forma que vai te conduzindo e vai trazendo sentimento. É a diferença do verso, da poesia, ela consegue trazer sentimento na hora da leitura. Então você fica muito imerso nisso. Eu li esse livro um domingo à tarde, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, assim, porque ele tem clima, ele tem cara de domingo à tarde. Domingo à tarde costuma ser depressivo, né? Que é as vésperas da segunda. Domingo à tarde costuma ser meio depressivo. Eu li ele no domingo à tarde e é isso. Ele tem cara de domingo à tarde. Acabei com o resto do meu final de semana. E ele é incrível. Ele é incrível. Traumas. Eu li Pequena Coreografia do Adeus, porque eu, assim, já só pelo esse título e só por ser da Aline Bey, entendeu? Eu já imagino a pedrada que vem, entendeu? E ela agora ainda lançou um outro, né? E ela tá sendo publicada pela companhia. Ela, assim, tá estouradíssima, né? Que esse livro ficou... Sim. Mas ela ganhou ou ela foi indicada ao Jabuti? Acho que ela chegou a ganhar. Mas ela, ganhar, né? Assim, nessa época, mesmo ali em 2019, ela falava com as pessoas, tipo, ela perguntava, via que era leitora, perguntava se queria comprar o livro, tipo, era muito E foi um livro que foi estourando, assim, do boca a boca mesmo, até daí ir para os prêmios e tal, que aí com certeza fez estourar ainda mais, né? Mas era muito que os próprios leitores iam se recomendando, os clubes de leitura e tal.
E incrível, funcionou. Funcionou super. Foi assim que eu li. A Stephanie anotando. Não ler livro triste no domingo para não estragar a semana. Mas eu vivo fazendo isso, tá? Eu tenho costume de fazer essas coisas. Tudo bem. Ai, ai. E eu coloquei para essa pergunta, né? Que eu fiquei com dó da pessoa, As Últimas Testemunhas. Esse é um livro que eu quase não recomendo, porque é foda, cara. Não dá. Ele é incrível. Os livros da Svetlana são incríveis. A Svetlana é incrível. A Svetlana Alexievich, vencedora do Nobel, escreve... Ela romanceia histórias biográficas sobre guerra, normalmente. As Últimas Testemunhas, esse que eu li dela, ele é sobre relatos que ela colheu de pessoas que eram crianças na Segunda Guerra Mundial. Então, as lembranças delas, crianças da Segunda Guerra. A visão de uma criança da guerra. São relatos curtos, são vários relatos curtos, mas assim, cada pedrada, cada página é um trauma diferente. Esse livro ele veio na TAG em 1830. Quando tudo era mato. Quando tudo era mato, não era moda assinar TAG, eu já assinava TAG. Ele veio e eu li e eu fiquei traumatizada, foi bem legal, assim, sabe? Eu lembro de ler, ficar triste, ler e ficar triste. Eu li ele aos poucos, porque é aquilo, são vários relatos. E aí tem uns mais pesados que os outros. É tudo muito pesado. Mas eu sempre lembro da menina que achou os alemães bonitos chegando. Loiro, né? Tudo, imagina os alemães chegando, tudo loiro, alto, olho azul. E ela comentou com a mãe e falou: Nossa, eles são bonitos, né? Pena que mata. Nossa. Esse é o leve. Esse é os relatos leves. Os pesados é. Enfim, esse eu fico com dó de indicar, a não ser que a pessoa goste, queira e tenha estômago forte. Porque, além de tudo, ainda são relatos reais, né? Não é ficção, não é nada inventado. São histórias reais que ela escreveu. E ela coletou e ela escreveu. Todos os livros da Svetlana são assim, são relatos que ela colhe e romanceia. Ela é bielorrussa, então ela retrata as coisas que aconteceram, nesse caso, as coisas que aconteceram na Bielorrússia durante a Segunda Guerra. E é isso, gente. É por sua conta e risco. Esse aí é por sua conta e risco. Chama Últimas Testemunhas. Incrível. Favoritado. 5 estrelas. Me autodestruiu. É esse o nível de autodestruição que a gente gosta. Vocês não estão entendendo. Quando a gente fala que a gente gosta de autodestruição, a gente não tá brincando. É sobre. Não tem nenhum que não seja favoritado nessa lista. Não tem nem... gente não tá. A gente não veio pra brincadeira aqui, não. Ai, que horror. A Stephanie, credo, anotado, não ler. Não, tem que ler. Ai, não é pra isso o episódio, é pra indicar pra você ler sim. A gente não quer se autodestruir sozinha. Oxi. A outra, esse eu quero, é isso. Adoro. Bom, continuando as indicações. Só melhora. Luíse, aquele livro que você ama, mas nunca superou. Ai, obviamente, meu livro favorito da vida, mas que eu morro de medo de reler, porque assim, me destruiu, me deixou chorando no ônibus, desesperada. Assim, muito desespero. Aí depois eu tava indo trabalhar, eu tive que ficar esperando terminar uns 10 minutos, tentando me acalmar, e as pessoas olhavam pra mim, não sabiam o que fazia, e eu não parava de chorar. E aí, tudo por causa desse livro, assim, porque realmente eu não esperava. Assim, eu não esperava o que aconteceu. Assim, desnecessário, sabe? Desnecessário, mas muito bom, incrível, maravilhoso, mas assim, por que ele fez isso comigo? Por quê? Estou falando de A Elegância do Ouriço, da Muriel Barbery, que é uma autora francesa. E assim, eu amei tanto esse livro, amo tanto esse livro, eu amei a leitura, estava extremamente envolvida. E foi um livro que eu peguei num sebo, comprei no sebo,
E aí eu não sabia muito sobre ele, também era época pré-internet. Não era pré-internet, né? Mas era. Eu não estava no meio dos Instagrams de livros e tal. E, enfim, eu fui ler muito crua e essa coisa toda. E, nossa, assim, eu fui completamente arrebatada pela história. E o final me autodestruiu. Foi uma autodestruição, assim, mas ao mesmo tempo maravilhoso, favoritado, 5 estrelas. Mas jamais irei superar. Adoro. Jamais irei superar. E aí eu acrescentei um, daí só eu comentar, porque a gente já falou mais sobre ele, mas eu acrescentei um que foi meu primeiro trauma, né? O primeiro trauma a gente nunca esquece, então a gente nunca vai superar, que foi A Menina que Roubava Livros, que eu li quando eu estava no ensino médio, no primeiro ano, eu tinha uns 13 anos, e assim, as últimas 100 páginas, eu lembro claramente, era um sábado, e eu tive que parar 3 vezes, porque eu não conseguia mais enxergar, de tanto que eu chorava, eu parava, eu lavava o rosto, voltava a ler, continuava chorando muito, não enxergava nada, aí eu lavava o rosto de novo, aí eu continuava lendo, chorando muito, e assim foi esse processo. Foi como eu terminei de ler A Menina que Roubava Livros, assim, nunca superei. É sobre isso. Não dá para superar. Esse não dá para. Até me exaltei. Esse não dá para superar. Tá certo. Bom, eu coloquei As Palavras que Aprendi com a Chuva. Faz tempo que eu não falo desse livro. Esse livro foi tão incrível. Que é aquele livro lindo da Dark Side. Ele é lindo. O trauma, você nunca mais vai superar o trauma. Você lê, ele é lindo e você fica traumatizado pro resto da sua vida. Que ele é um livro bem diferente. Nossa, eu tava vendo aqui, eu li ele em 2023. Já começa a ficar desesperada quando eu lembro, que já faz 3 anos. Eu acho que o tempo tá passando rápido demais. Que é uma história de uma garota que, assim, a gente tem várias questões nesse livro. Japão, pós-Segunda Guerra. Ela é filha da nobreza japonesa com um soldado americano negro. E ela é uma garota rejeitada pela família, porque ela tem o cabelo crespo, a pele mais escura. E a mãe se apaixonou por esse soldado, foi contra a família, engravidou. E, por fim, não deu conta de cuidar da garota, e deu ela para a avó criar. E a avó judia dessa menina, assim, de tantas formas tão diferentes. E é tão triste. E é tão triste. E é tão triste. É tão triste. E é tão triste. E eu amei esse livro, gente. Eu recomendo tanto, assim, porque a menina ela tem vários traumas. Aí ela passa por muitos traumas e acontece várias coisas traumáticas. E você fica traumatizado. E aí, enquanto você tá lendo, você acha que acabou os traumas, vem mais traumas, entendeu? Mas é muito legal acompanhar essa história, é interessante, é diferente. A escritora ela é nipo-americana também, então ela tem descendência japonesa. A gente vai... Gente, a avó dela é da alta sociedade japonesa, umas coisas bem diferentonas. É uma história de preconceito, mais uma delas, né? Uma história de preconceito diferente, mas uma história de preconceito do mesmo jeito. Sempre. Em todos os lugares, o tempo todo. E traumatizante. Então, assim, adorei. Favoritado 5 estrelas. Esse foi favoritado mesmo, assim. E, Luíse, eu lembrei de um livro que a gente leu no ano passado, às vezes a gente esquece de falar dele, que foi um grande trauma, assim, mas que eu amei demais, que é O Amor é uma Mixtape. Eu não terminei de ler ainda. Que você não tem vergonha dessa tua cara larga de não ter terminado de ler, porque ele é incrível. E esse aqui não deu para superar real, assim. Sério? Não dá para superar. Como é que você vai superar a história de amor, de amor? Eles se amavam, e aí ela morre. Entendeu? Geralmente, daí quando tu já fica sabendo do fato, mas é igualmente ruim. Porque, tipo, a gente começa a ler e morreu, né? Não tá na sinopse que a mulher dele morreu, gente, então tá tudo bem. Ninguém tá dando spoiler aqui da história, é uma história real. Ele vai contar a história de amor dele por meio das mixtapes, por meio das músicas que ele ouvia, das mixtapes que ele... Gente, mixtape, pra quem não sabe,
para quem não é dinossaurico igual a gente, eram as playlists. Antigamente a gente fazia playlist, a gente gravava numa fita as músicas e a gente chamava de mixtape, tá bom? Era as playlists, só que era física numa fita. E era quase uma declaração de amor, né? Quando porque dava um trabalho lascado gravar, entendeu? Você tinha que, ou você gravava do rádio, ou você gravava de um disco, ou de uma fita para outra. Assim, era um trabalheiro fazer uma mixtape. E o cara que escreveu esse livro, que eu esqueci o nome dele agora, vamos voltar pro nome dele? Eu esqueci. É Robert alguma coisa. Ele trabalha na Rolling Stone, trabalhou na Rolling Stone, na revista Rolling Stone, muito tempo. Então, ele é um cara entendido de música e tal. Ele sempre foi apaixonado por música, então ele conta a história de amor dele por meio das mixtapes. E, assim, a gente sabe que ele vai conhecer ela, que ela vai morrer. Isso a gente já sabe. Só que é tão bonito! Não, tão... título ainda, né? O amor é uma mixtape. Vida e perda, uma canção por vez. É realmente... Não, gente. Não tá dando. É Rob Sheffield o nome dele. Tá. Tô tentando lembrar aqui. E aí ele vai contando como eles se conheceram, ele vai contando as músicas que estavam tocando naquela época, quem eram os artistas. Então você vai fazendo uma viagem sonora. É um negócio bem, bem doido, assim. E aí você vai acompanhar a história dele. Gente, não é uma história de amor absurda. Eu acho que esse é o grande problema desse livro, entendeu? Porque é uma história de amor comum, real, que acontece com todo mundo. E aí você fica assim, por quê? Entendi. É bem traumatizante, assim, e é bem insuperável, porque ao mesmo tempo é muito fofo. Eu gostei demais desse livro, justamente pela forma com que ele escolheu contar, sabe? É a visão dele, contando como que foi a história dele. Leiam, só leiam Amor é um Mixtape. Eu amei essa leitura, eu amei, eu recomendo. É totalmente diferente de tudo que eu li, eu acho, assim, é bem fora da curva, é um jeito bem diferente de se contar uma história, é uma autobiografia. Ele tá fazendo uma homenagem à mulher dele, e ele tá falando de música, que é uma coisa que eu adoro. É muito legal. Sim, preciso ler. Eu não tava muito na vibe dele na época, mas eu quero voltar. Eu adorei. E na mesma pegada, tem um dos meus maiores traumas, o livro que mais me desidratou, eu acho que foi o que mais me desidratou. Eu tô preparando meu psicológico para tentar ler ele de novo esse ano. Não sei se eu vou conseguir ou não, porque vai sair o filme. Eu não sei se eu dou conta. É o Senão Eu Quem Vai Fazer Você Feliz, da Grazon, da Mulher de Chorão. Vai sair o filme, né? Sai esse ano. Sim, verdade. Eu vou ver. E eu já estou preparando o psicológico. Esse livro, gente, quando eu fui ler, eu fiz todo um preparo psicológico, tá? Foi um dia que eu estava de boa, que eu ia ter tempo para ler, porque eu sabia que eu ia começar e não ia querer parar. Primeira coisa. Também, Thaís. Hã? Foi um domingo também, Thaís. Não, foi uma sexta. Porque aí, tipo, no sábado eu não precisava acordar cedo. E eu fiquei lendo até 2h30 da manhã, eu lembro. Era 12 e pouco da manhã que eu acabei, porque eu comecei e acabei. Fui direto. E eu sabia que eu ia desidratar, porque, gente, eu sempre achei besteira, mas eu sempre fui muito fã de Charlie Brown. Eu costumo dizer que Charlie Brown moldou meu caráter, e não é exagero. Tem 2 frases de Charlie Brown tatuadas, de música, letras de música. E eu sempre gostei muito. Eu era de acompanhar todos os lançamentos, sempre gostei. Quando Chorão morreu, eu chorei. Chorei. Eu achava besteira. Ai, gente, eu não tenho ídolo, essa coisa assim, mas eu era tão fã. Eu acompanhava, eu realmente gostava da letra, gostava das coisas, que eu lembro que, assim, era eu vendo as notícias na frente do computador chorando, Foi um negócio, assim, um baque bem grande. Então, eu sabia que quando eu fosse ler o livro, que foi o livro que a mulher dele escreveu depois, contando toda a história deles, inclusive a história de como ele morreu, eu ia chorar muito. Gente, mas eu não sabia que ia ser da primeira cena do prólogo.
No prólogo eu já comecei a chorar. No prólogo. Porque ainda por cima aquela mulher escreve bem, porque o livro é bom. Ela escolheu contar a história de um jeito que ficou muito bom. Então eu chorei do começo ao fim, eu terminei desidratada, em posição fetal, porque ainda assim é uma história muito triste, porque eu ficava assim, gente, mas ninguém avisou, ninguém falou para ele que assim ele era ídolo de um monte de gente, porque ele ainda tinha umas questões de que ele queria fazer diferença, de que ele queria mudar o mundo, de que ele não se achava o suficiente, ele... Ai, nossa, muito triste, muito triste. Esse assim, ó, esse acabou comigo. Esse, eu pensei, saiu uma edição nova, né? Falei, vou comprar a edição nova e vou ler de novo antes do filme. Mas eu fico pensando, eu não sei se eu dou conta de ler de novo e depois ainda ir ver o filme. Eu não sei se eu vou conseguir, entendeu? Eu acho que é um sofrimento só. Não, 2 vezes não dá. Vai ter que ser uma só. Vai ter que ser só o filme. Ir lá e chorar vendo o filme. Ai, nossa. Esse foi. Esse eu, assim, esse eu... Olha. Ó, o Ozzy ainda no boa noite. Boa noite, Oz. E a Stephanie contando que o primeiro trauma dela foi meu pé de laranja lima. Gente, eu vou... Vai ser revogada a minha carteira de brasileira, meu passaporte. Eu também não li esse. Minha identidade, entendeu? Porque eu não li esse livro. Mas eu sei que é trauma de geral também, né? E a Lu falou que ela tá amando e querendo ler tudo. Isso, Lu, vamos ler muitos livros de autodestruição pra gente ficar autodestruído. Tudo bom. Todo mundo se destruindo. Exato. E a Stephanie, ela alcançou o limite dela, que crianças, relatos reais, Segunda Guerra, não. Já a outra... Eu acho que tá com o livro no carrinho, é sobre isso, sabe? É sobre isso, gente. Eu sou Stephanie 2. Vai pôr nos seus limites, onde consegue ir. É sobre isso. Depende da pessoa. Muito bom. Bom, continuando então, falamos de traumas, vamos para mais traumas, porque a gente não para nos traumas. Luíse, um que você leu e pensou, isso aqui foi desnecessariamente doloroso. Tá, eu coloquei 2, porque eu coloquei 2 em 2 sentidos diferentes. Eu li o Nossa Música, da Dani Atkins, e obviamente eu chorei, porque, tipo, ela colocou as coisas e eu tava vendo tu tá pondo isso só pra eu chorar, e aí eu tava chorando, entendeu? Mas aí... E aí eu fiquei, tá, não precisava, assim, tanto, sabe, tipo... Tu já matou, esfaqueada a pessoa, não precisa, tipo, torcer a faca, entendeu? Era mais ou menos pisar assim. Em cima, chacoalhar, assim, Assim, porque a história já era horrorosa, horrível, entendeu? Uma história maravilhosa, é linda, né? Amor, doença, morte, desencontro, meu Deus do céu. E aí... Nossa, mas aí ela colocou umas cenas, assim, puta merda, assim. Nossa, eu chorei muito, desidratei horrores. Li domingo também, tarde e noite, assim, que é o combo da depressão, né? Como o Thaís gosta de dizer. Sim. E só que daí eu fiquei um pouco irritada, assim, porque, tipo, eu fiquei assim, tá, tu tá colocando isso só pra eu chorar. E eu chorando, né? Porque, assim, não tinha outra opção a não ser chorar. E aí foi nesse sentido, assim. Mas eu gostei bastante dessa história, mas talvez tenha me incomodado um pouco, assim, tipo, ter identificado as cenas que ela realmente, assim, tipo, pesou a mão, porque ela sabia que o leitor ia chorar. Mas também, tipo, era o intuito dela, enfim, era drama. Não sei, tenho uma opinião confusa sobre isso. Agora, já o outro trauma que vem de infância, também, né? Infância não, né? Adolescência, né? Já tava no ensino médio. E aí, acompanhei todas as histórias do livro de Nárnia, entendeu? Todos os livros, aquele volume único. Mas o último, eu acho que foi desnecessário, entendeu? Tomar no cu foi desnecessário aquilo. Entendeu? Foi desnecessário. Só um palavrão pra resolver minha revolta com aquele final necessariamente doloroso. Desnecessário.
E aí eu só lembro de eu de madrugada chorando sozinha na cozinha, porque eu lia na cozinha de madrugada, porque eu tava fazendo vestibular, eu não tinha tempo para nada. E aí eu li escondido, e a minha mãe descobriu que eu li escondido as coisas no primeiro ano do podcast, que eu contei no podcast. A Luísa contou e a mãe dela descobriu que ela lia escondido ao invés de estudar. Nossa, Luísa é uma adolescente muito rebelde. Sim. Muito rebelde. Ela fazia o quê? O auge da sua rebeldia. Ao invés de estudar, ela ia ler. Exato. Não, mas olha, eu li tipo 2 da manhã, eu não ia estar estudando 2 da manhã, era para mim estar dormindo para no outro dia estudar melhor, mas não, eu estava lendo e chorando desesperada porque aquele último livro de Nárnia foi desnecessário. E aí tem toda a pegada que religiosa, cristã. Gente, eu sou a pessoa que não fui nem batizada na Bíblia, eu não fui batizada na Igreja Católica, nunca li a Bíblia. E, enfim, né? Talvez isso mude depois da gente ler Serpentes e Serafins e o Enéas Tavares, tá interessante a Bíblia e tal. Mas aí, para mim, eu li muito no sentido de fantasia, e aí tudo bem, consegui entender aqueles arquétipos lá do Aslan, que é Deus, e blá, blá, blá. Tá, mas eu li muito no sentido de fantasia, e aí eu achei desnecessário aquele último. Desnecessário. Minha revolta. Que ódio. Não, e aí o pior é aquela história, não sei se o pior é quem vai ou quem fica, entendeu? O que é pior ainda. Assim, nossa. A Stephanie tá perguntando se é o Apocalipse. Não, é o céu, né? Aí quando você vai pro céu? Quando vira estrelinha. Ai, que ódio. Que ódio. Que ódio. Ai, dá pra dar spoiler de livros que faz 50 mil anos que foi lançado? Eu acho que nem conta, né? Não conta? Porque eu quero... Se você não quer spoiler do último livro de Nárnia, coloca no momento. E aí fala bem rapidinho, assim, igual tirar band-aid e tal, pra não doer. O pior, a minha indignação, é que quando você descobre que estavam todos no trem, mas a Susana não estava no maldito trem. Entendeu? Aí o pior, e aí tem toda a pegada que a Susana não acreditava mais nos negócios de fantasia, achava que eles estavam tudo viajando na maionese quando eram criança, né? E aí, tipo, eles eram adultos já, e aí estavam todos no maldito trem, mas a Susana não tava no trem. Aí, assim, eu não sei se eu ficava mais triste por todos que tinham, assim... Ido. Ou ela que não. Ou ela que ficou sozinha, entendeu? Assim, nossa, gente, eu vou chorar aqui, porque eu fiquei muito... Desnecessário, tá? Desnecessário. Eu vou chorar de novo. Porque a Susana era uma das minhas favoritas. E aí, assim... Porque, coitada. Assim, é isso. Obrigada por me escutarem. A revolta. Pronto, Luiz, está mais leve agora? Nunca consegui falar tão bem. Foi melhor que uma terapia. Que bom. Que bom, que bom. Ai, eu não li Nárnia, eu só vi os filmes. É isso. E vão lançar de novo, né? A gente falou no episódio. A Yasmin tá aqui falando que os livros que destruíram ela foi Não Me Abandone Jamais e Flores para Algernon. Eu preciso ler Flores para Algernon, né? É outro problema sério. Não Me Abandone Jamais também. Que a gente só falou que ia ler, eu tirei ele da estante e pus de volta. Eu estou na metade. Eu e Yas já quase terminamos nossa amizade, porque eu não terminei ainda, Não Me Abandone Jamais. Não, mas eu pretendo ler. Eu pretendo ler. Yas, não desista de mim. Mas eu tenho certeza que vai destruir, né? Esse livro destruiu até Evelyn. Evelyn que é quase indestrutível, né? Exato. É isso. Bom, eu coloquei o bendito do Quando Tudo Ruir. Que a Thaís nunca imaginou que com um título desse... Salgado. Desnecessariamente doloroso. Eu não achei, eu achei que era um livro fofinho, a capa era fofa. Tudo bem que o título era Quando Tudo Ruir, mas eu não achei que as coisas ruiriam de tal forma como ruíram nesse livro, entendeu? Eu achei que era exagero da Lola quando colocou esse título. Esse livro é da Lola Salgado, autora nacional, incrível, maravilhosa.
Já li alguns outros livros dela, adoro todos. Mas nesse aqui ela... Depois ela coloca que ela também não imaginava que esse livro ia tomar esse caminho, ela escrevendo, porque ele teve um tom meio autobiográfico de algumas questões específicas. E as questões específicas desse livro são muito pesadas. A gente está falando de abuso, ponto. O elefantão grandão na sala é abuso. Então a gente tem 2 personagens principais. O personagem principal é uma menina que sofre um acidente e ela perde a perna. E aí ela tem que se... ela vai passar por todas as questões psicológicas de não ter uma perna, certo? Esse era para ser o grande trauma do livro, mas o grande trauma não é ela. É o menino de quem ela vai se aproximar quando isso acontece. E aí, sim, ele tem uma família disfuncional, ele sofre abuso dentro de casa. E aí, meu Deus do céu... Ô, meu Deus. Ô, gente. Sabe? Ô, gente. Coitado daquele menino. Dá vontade de levar ele para casa, entrar dentro do livro e catar assim, vem que dá um abraço nele e falar, vai ficar tudo bem, meu filho, tá? Vai ficar tudo bem. Tô aqui agora. Tô aqui. Porque ele é... Nossa, e é assim, é muito doloroso. É muito dolorido de ler. Mas também depois, no final, dá um quentinho no coração. Porque, assim... Aquele quentinho no coração de leitor, o lugar de conforto dele é uma biblioteca. Quem ajuda ele é uma bibliotecária. E os dois personagens, se ajudam, né? Ela tá passando por essa questão, eles se conhecem, os dois acabam se ajudando ali nas suas dores, nas suas questões. Mas é muito triste. Doeu. Assim, dói. E dói, assim, dói nos lugares que você fica assim, nossa, gente. E dói porque quando a gente fala de abuso dentro de casa, você vai imaginar... Hoje em dia, eu acho que para mim seria 10 mil vezes pior trabalhando com adolescentes, assim. Quando eu li, eu não trabalhava com adolescente, mas você vai pensar tanto de adolescente que passa pelo mesmo tipo de coisa dentro de casa. Todo santo dia, sabe? Mesmo tipo, com diferentes, enfim, não é só abuso físico, abuso psicológico, várias questões, assim, o tanto que esse garoto sofre. É isso aí, gente. Eu, sem palavras aqui de novo, falando de outro livro, mas eu não achei que ele fosse tão pesado, tá? Eu achei que o livro que chama Quando Tudo Ruir. Nossa piada que a gente não fazia ideia. É que, assim, ó, gente, sempre prestem atenção nos títulos. É muito importante. Faz sentido. Igual eu falo, eu não vou ler o livro. Os dois morrem no final. Porque eu tenho você sabe que eles vão morrer. que ignorar o título que tá avisando. Mesma coisa com a trégua, entendeu? Que é o significado da trégua. Por um tempo, entendeu? A trégua, ela é uma trégua. Vamos falar da trégua, já que a gente tá falando de... Gente, a trégua entra aqui, tá? Vamos pôr a trégua aqui? Eu não tinha colocado ele na lista ainda, mas vamos falar da trégua, Luiz? O que é a trégua, Luiz? Olha, é uma trégua. É uma trégua. Ela dura, entendeu? Uma coisa muito ruim que acontece e outra coisa que acontece. Aí tem uma trégua. Mas... entendeu? E a gente achando que não ia ser só uma trégua. Apesar do título ter nos avisado, entendeu? Ele nos avisou. A trégua acaba, galera. Até ela tem um fim. Porra! E aí você fica... Você fica, assim, com um sentimento de empatia muito grande sobre um senhor branco aposentado. De meia idade. Um homem hétero, branco, aposentado de meia idade. Estranho. É muito estranho. Mas você fica com empatia. Coitado. A gente tá falando de A Trégua, do Mário Benedetti, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Mas é traumatizante. Leiam, favoritado, 5 estrelas. Assim. A gente indica o tempo todo, sempre, para sempre. Mas lembre-se que é só uma trégua. Esse foi aquela lágrima solitária, entendeu? Exatamente. Ela cai aqui no cantinho do olho, assim, ó, e ela para na bochecha. Só assim, ó.
Ai, que sofrimento. É exatamente isso. É um livro epistolar. Você vai acompanhar o diário desse senhor que está para se aposentar. Ele tem uma vida medíocre, sem vergonha, num servicinho meia boca, vai se aposentar. Os filhos não ligam muito para ele, separado da mulher. Os filhos não... Porque ele foi um pai meio bosta, né? Homem, né? Vamos lembrar, homem. Então, a vida dele tá bem essa porcaria sem graça aí, assim, né? Ele vai aposentar, o que ele vai fazer? Não sabe o que ele vai fazer? Aí ele conhece uma moça. É isso, gente. Isso vai por nós. Só vai. Confia. Só confia. Ótimo, maravilhoso. Mário Benedetti. Nossa, que lindo. Maravilhoso. Realmente é lindo, gente. Leio. É lindo mesmo. De verdade, é lindo. Mas, assim, o trauma é garantido, tá? Não fala que a gente não avisou. Izzy, um livro que devia vir com aviso. Leia por sua conta e risco. A gente já falou de Alquimais, Ed, nesse episódio? Já. Não, é muito bom, porque realmente tem o aviso, né? Que a gente chegou a ler aqui a página inteira com todos os páginas de avisos. Então a gente dá o aviso e vem o aviso no livro, mas mesmo assim a gente vai ler e fica destruído, entendeu? Mas vale a pena. Mas vale a pena. Mas ele tem que ir com o aviso, assim, cuidado. E aí, outro que também lê por sua conta e risco, Colapso, do nosso amigo Roberto Denser. Esse aí é por sua conta e risco real. Maravilhoso. Não fala que a gente não avisou. Assim, mas é pesado. É pesado. Mas assim, fim do mundo. Vocês queriam o quê? Coisa leve? Não dá pra ser, né? O Apocalipse já aconteceu. O Apocalipse. Isso. E meio colapso, né, Esté? Mas a gente leia por sua conta e risco. Mas não deixe de ver. Ai. Não. Isso. Você tava falando de colapso, assim, precisa respirar, não sei o que. Eu tava aqui lembrando que eu não parei na página 204 de colapso, eu só continuei minha vida lendo. Mas eu acho que eu tô sem alma. Não, tu tá. Mas eu pra mim, foi na parte da caverna. Ah, não. Porra! Ai, dói. Me dá uma dor no meu calcanhar de Aquiles de vez em quando eu lembro desse livro, não sei porquê. Ai, nossa senhora. Da dor, coisas físicas. Coisas físicas esse livro, de lembrar. Pra mim, toda a parte da caverna chega a ser pior do que a página 204. Lá, a Stephanie falando que também não parou na página 200. Mas, gente, pra mim só continuei, assim. Eu só... sopa. A parte da caverna me pega. A Steph falou, eu também. Não, assim, é pesado. Mas é que a 204 é mais um choque, né? Assim. Uhum. Mas eu também não parei. E aí, qual livro que você nesse caso, eu coloquei ensaio sobre a cegueira, porque... a gente vai falar de trauma, a gente tem que falar de trauma. Mas tem que ser um trauma aqui, ó. Né? Ensaio sobre a cegueira engatinhou para que o colapso pudesse correr. Está falando de um clássico das distopias, Zé Saramago. Ensaio sobre a cegueira é um nível de trauma que não será superado nunca por ninguém. Gente, se vocês ainda não leram o Ensaio sobre a cegueira, faz esse favor para vocês, por favor. Luiz, eu tô falando para você também. E para todas as outras pessoas que ainda não leram o Ensaio sobre a cegueira. Porque a gente está falando de um clássico das distopias. É uma das melhores distopias que eu já li. Sem contar que ela é muito complexa, ela vai falar sobre grandes questões e vai mostrar pra gente o quanto o ser humano tá isso aqui, de virar bicho. Isso aqui. É uma epidemiazinha de cegueira. Uma epidemia. Porque ensaio sobre a cegueira, a gente tem uma branca, as pessoas começam a ter uma cegueira, e aí a gente vai acompanhar essas pessoas que vão para um sanatório, ficar em quarentena, e a mulher do médico não está cega, só que ela finge que está para não se separar do marido.
Ninguém tem nome, se é isso, a mulher do médico, ninguém tem nome. Justamente porque o Saramago queria mostrar essa questão de que a gente, em algum momento, se desfaz da nossa humanidade. E aí a gente vai acompanhar o que acontece dentro desse sanatório com essas pessoas passando por essa epidemia. E é isso aqui que a gente tá de virar bicho. É isso aqui. É isso aqui. É um fiozinho de cabelo. Fiozinho de cabelo. É ler e ficar traumatizado para sempre. Esse foi o livro que me fez aprender a ler 2 livros ao mesmo tempo. Eu sempre conto isso, porque eu estava lendo ele na faculdade. Incrível. Só que eu lia e aí eu não conseguia dormir. Porque aí era aquilo. Na época da faculdade, gente, eu colocava metas para eu conseguir ler, porque eu tinha que ler as leituras obrigatórias. Eu falava, vou ler um capítulo por dia. Porque aí eu conseguia ler os livros que eu precisava ler, pelo menos um capítulo por dia. Não funcionou com o ensaio sobre a cegueira, porque a gente sabe que Saramago não faz capítulos. Mas aí eu colocava uma quantidade de páginas por dia, tipo 10 páginas por dia. Aí eu chegava da faculdade, lia 10 páginas e ia dormir. O que acontecia? Eu chegava da faculdade, lia 10 páginas e ficava olhando pro teto. O trauma que eu tinha que eu tinha adquirido naquelas 10 páginas. Aí eu tive que começar a ler A Culpa é das Estrelas para conseguir dormir. Então eu lia 10 páginas de ensaio sobre a cegueira, um capítulo de A Culpa das Estrelas e dormia igual neném, porque senão o livro era tão pesado que eu não conseguia. Eu podia estar morrendo meio de semana, eu não conseguia dormir, porque eu parava de ler aquelas 10 páginas, que era a minha meta, e eu ficava olhando para o teto, traumatizada, pensando na existência, sabe? Pensando no que eu ia fazer da minha vida com aquelas informações que eu estava tendo. É isso. Esse é o nível de trauma de ensaio sobre a cegueira. Vocês conseguiram entender? Então é isso que ele faz com as pessoas. Então é por isso que eu recomendo muito que vocês leiam. Eu amo. Porque ele é incrível. E aí no Stephanie comentando que não tem. Sem nome, sem pontuação, sem capítulo, sem parágrafo, sem ponto final. É isso aí. É assim que funciona esse livro. Você só vai. Ai, Yasmin, eu vejo as páginas sem parágrafo e já fico com medo. E não é disso aí que você tem que ter medo, não. O sem parágrafo é o de menos. É o de menos. Mas eu, às vezes que eu li até metade, o Saramago? O Saramago, vários, assim, eu me desprendi, não só a questão do capítulo, que eu não tinha questão, eu me desprendi a questão de parar no meio do parágrafo, assim, porque eu tava no Kindle, e aí eu tava no intervalo do trabalho, e assim, não ia dar pra chegar no final do parágrafo. Saramago me ensinou desapego. Isso é real. Parava, assim, você só parava. O Saramago me ensinou desapego, porque é isso, eu sou a pessoa apegada a final de parágrafo, final de capítulo. Não, vou ler até o final desse capítulo e pararei. Se você tiver isso com Saramago, você não para de ler. A Evelyn, nossa amiga doida do Morro, ela leu Ensaio sobre a Cegueira de uma vez, justamente porque ela não consegue parar. E não tinha parágrafo, não tinha final de capítulo, e aí ela teve que ler o livro inteiro, porque o toque dela falou mais alto. Não, eu aprendi a desapegar. Com Saramago, eu aprendi a desapegar, porque é isso. Acabei aqui, parei aqui, não aguento mais, é isso. Depois você entrega na mão de Deus e você começa de novo de onde você parou. Aí às vezes deixa ela com medo de ler. Mas não, amiga, esses livros é porque todos nós amamos autodestruição. Saramago, rebelde, primeiro de seu nome. Nossa, esse era. Rebelde, excomungado. Incrível. Gente, mas eu fui ler Caim. Eu ia dizer. Eu fui ler Caim e eu estranhei. Eu achei estranhíssimo. Com parágrafos, com um capítulo curto, tudo porque a história ia ser um chute no balde tão grande para a Igreja Católica. E foi o último livro dele. Ele falou assim: já fui subversivo demais, agora eu vou fazer um livro com parágrafo curto e capítulo curto. Eu lendo Caim assim, que estranho.
Eu tô Tá estranho. acabando o parágrafo. Ele acordou estranho hoje. O Jubileu está estranho hoje, eu tenho medo. Mas é incrível, assim, né? Tanto que ele tirou o pau da barraca da questão da Igreja Católica, Caim, dizendo que ele matou Abel só por Não, causa. ele já estava excomungado. Ele já estava excomungado, assim. Ele estava com o foda-se ligado no nível absurdo, porque ele foi excomungado lá em Ensaio sobre a Cegueira, né? Não, foi Ensaio sobre do, a Cegueira é todo. Ensaio sobre a Cegueira, não. foi o do Jesus. O Evangelho segundo Jesus Cristo. Ele foi excomungado em O Evangelho segundo Jesus Cristo. O Evangelho segundo Jesus Cristo é um livro todo sisudo, né? Tudo bem que ele coloca Jesus transando com as pessoas, mas isso é só um detalhe. Mas é por isso que ele foi excomungado. Mas ele é um livro sério. É um livro sisudo, é um livro difícil. Eu li, incrível, mas é um livro pesado. É um livro que mereceu uma excomunhão, entendeu? Mas o Caim... Mas aí, no Caim, ele já estava com foda-se ligado num nível tão absurdo. Tem Lilith. Ele estava com foda-se ligado num nível tão absurdo, porque ele já estava exilado, excomungado, que ele falou assim, foda-se. Aí ele escreveu Caim. Gente, que delícia de ler. Eu ria tanto nos primeiros capítulos, quando ele fala do paraíso, que eu falava, gente, é isso aqui que você faz quando você já não tá nem aí pra nada mais. Não, e o Caim discutindo com Deus toda vez. Adoro. Certíssimo, entendeu? Certíssimo. Ele matou o irmão dele, que se matar o irmão dele é culpa de Deus. Por que ficou criando aquela rivalidade lá sem necessidade? Não é culpa de Deus? Eu acho que é. Eu acho que Caim tá certo. É isso. Ai, tretas. Não, foi um alívio cômico pra gente. Melhor pessoa. Falar que foi um alívio cômico pra gente continuar no choro a seguir. Vamos lá. Continuando então, Luiz. Qual livro te enganou total? Que você achou que fosse leve e virou um trauma? A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Hugo Mãe. Porque, em primeiro lugar, aquelas capas, elas são feitas para pegar a trouxa. E pegaram a trouxa aqui. Porque são capas com cores alegres, vivas, entendeu? Ilustrações. E aí eu também não estava muito ligada na sinopse. Eu não sei por que eu estava tão vidrada. Sabe quando tu fica assim, coloca o pensamento na mente obsessivamente? E aí eu queria muito ler A Máquina de Fazer Espanhóis e ter A Máquina de Fazer Espanhóis. Eu coloquei no amigo secreto que eu fiz com os meus amigos e era a única opção, assim. Então a única opção era eu ganhar. E... Entendi. Aí eu fui ler, mas eu não sabia muito sobre o que era a história. E aí, realmente, assim, trouxa fui, porque eu achei que ia ser uma leitura feliz, alegre, contente. Comecei a ler em janeiro, para começar bem o ano. E é horrível. Não, é ótima, mas, assim, coisas horrorosas acontecem porque o personagem principal, ele já é idoso. E ele tá indo pro asilo, e ele tá muito revoltado de ter que ir pro asilo, e aí tem uma pegada um pouco... Enfim, né, eles imaginam que tem uma máquina de fazer espanhóis, uma máquina que tá matando as pessoas, enfim, lá, mas a verdade é porque os outros velhinhos também estão morrendo, né? Que tá na asilo, tá todo mundo doente e tal. E aí ele não... Primeiro ele não queria fazer amizade com ninguém, mas ele acaba... Ele acaba fazendo amizade, né? Conversando com as pessoas. E aí ele vai ter essa perda de novo, assim, né? De vários amigos. Ai, muito triste. E aí eu fui Você já vai sabendo que é tristeza. Já anota aí. E é estranho também, sabe? Aqueles livros meio esquisitos, assim, mas eu gosto, assim. Mas ele é esquisito. Sim, adoro. Eu só li o Filho de Mil Homens dele. Eu li esse e fiquei traumatizada. Aí depois eu li Homens Imprudentemente Poéticos. E é muito bom. E também é triste, porque eles moram lá numa localidade que é atrás daquela floresta que vão as pessoas para se desviver. Eita. É sempre coisas leves. Coisas leves. Coisas leves. Ai, Stephanie. Leiam Walter Hugo Mãe, ele só fala de coisas leves.
Começou em janeiro para estragar o ano. Não, foi muito esse sentimento. Pô, Qual que mais desse ano? Eu fiz isso? Ai, gente, sempre faz essas coisas, Thaís. Por quê? Por quê? Ai. Bom, eu coloquei Matadouro 5. Pode falar. Uma Vida Pequena, tu começou em janeiro também. Janeiro, foi. Uma Vida Pequena foi janeiro. Ó, que mais é de janeiro. Eu tenho sempre começo o ano acabando com o resto do ano. Não, o que mais desse ano ganhou o prêmio, gente. Olha, foi difícil superar, viu? Meu Deus do céu, agora que eu tô voltando pro eixo. Mas é incrível, pelo menos, porque Uma Vida Pequena é uma bosta. Ops. Podia ter sido pior. Bom, nesse quesito de que parecia leve e virou trauma, eu coloquei Matadouro 5. Matadouro 5 é um livro que às vezes eu esqueço de falar dele, mas eu amo esse livro. É um favoritado, assim, absurdo. E Matadouro 5 ele engana mesmo, porque ele tem tons de comédia. Matadouro 5 fala de guerra, falando de abdução alienígena. Olha lá. Gente, é muito louco esse livro. Ele é muito louco, então assim, ele me enganou profundamente. Só que a hora que você se toca do que ele tá falando, Cássia, nossa amiga, disse que chorou horrores com esse livro. Chorou horrores. Eu não cheguei a chorar, mas a hora que eu me toquei, eu fiquei assim, puta que pariu. Porque a gente tem... Em Matadouro 5, a gente tem um personagem que vai pra guerra. Ele começa a ter experiências quando ele volta de viagem no tempo. Nossa. E ele também é abduzido por alienígenas. Ele vai para... Só melhor. Ele vai parar num planeta, numa jaula, para ser... Colocam ele e uma ET fêmea para ficar fazendo sexo. Ele vira um animal de zoológico do ET por um tempo. É basicamente isso. E isso tudo é falado de um tom muito cômico. No final de tudo, é para falar sobre experiências de guerra que o autor teve. Matadouro 5, o autor teve experiências de guerra, ele foi para a guerra. E ele queria contar a guerra da forma como ela realmente aconteceu, que eram crianças indo para a guerra. A maioria não tinham 18 anos. A maioria dos garotos que iam para a guerra não tinham 18 anos. Eram crianças que não sabiam o que estava acontecendo, que estavam indo para a guerra morrer em nome de pessoas grandes, enfim. E fala especificamente sobre um ataque que houve, que é esse do Matadouro 5, que vitimou muitos civis. Foi um ataque errado numa cidade que não tinha ninguém fazendo guerra nenhuma. E as pessoas que e ele estava lá nesse ataque. É sobre trauma. As viagens do tempo, as abduções, todas as coisas engraçadas, são maneiras de lidar com trauma. Gente, incrível. Tá? Primeiro, porque é genial a forma como que ele escreve esse livro. Vocês entenderam, assim, muito difícil de escrever esse livro. Porque ele fala de guerra, ele fala de abdução, ele fala de viagem no tempo, é uma ficção científica, ele faz uma ficção científica muito louca. Só que aí, a hora que você entende sobre o que ele realmente está tentando falar, o que está acontecendo, o que é, você fica, porra! Filho da puta que escreveu isso aqui é um gênio. Parabéns para ele. Parabéns para ele. Kurt Vonnegut. Ele tem vários livros. Ele é um escritor assim, bem conhecido de ficção científica. Mas esse não é muito falado, né? Esse não é muito falado, e eu acho que esse é o que mais deveria ser falado. Esse livro é incrível. Leiam, é sério, é muito bom. É muito bom, é muito louco. É muito louco. Você vai dar risada uma boa parte do tempo, por isso que ele te engana. Mas quando você entende do para que ele é e do que se trata, é foda. A Stephanie falando que tem que levar o título dos livros mais a sério. É que nesse caso é um matadouro Matadouro 5, porque era um matadouro de vacas mesmo, sabe? Um frigorífico, tá? O lugar em que foi atingido. Não era nem um matadouro de gente, mas a gente precisa levar os títulos a sério. É pesado. Mas é incrível, gente. Matadouro 5 é incrível. Não dá para explicar muito, mas é incrível. Leiam. Trauma garantido. Incrível. Incrível. E, Luíse,
Um que você já começou achando que era romance fofo e terminou emocionalmente instável. Eu coloquei os 7 dias em junho. Ah, sim. Era muito um que a gente achava que era bem romance e tal, e foi que a gente falou sobre ele no episódio das listas dos livros de indicação da Reese, né? Do clube do livro da Reese, e eles leram lá e tal, e a gente leu a sinopse, adorou, mas parecia muito romance, né? E nossa, é um drama! É um drama. Eu tenho dor de cabeça só de lembrar dele. Gente, uma moça, você passava com enxaqueca todo o tempo, ela tinha que tomar injeção pra dor, né? Corticoide, eu acho. Até uma dor crônica, Ai, horrível. E, enfim, ela cheia de trauma, ele cheio de trauma. E aí eles ficaram um tempo separado. E aí, quando adultos, eles se reencontram. Meu Deus! Traumatizados. E aquele momento do reencontro deles, e aí quando ele fala para ela, você tem que parar de escrever livros só sobre mim, e ela pega e fala, só quando você parar de escrever só sobre mim. Os dois fizeram carreira escrevendo um sobre o outro. É isso. Ai, é isso. É muito bom esse livro, gente. É incrível, assim, tipo, porra, que drama, né? Assim, tem Nossa, uma pesada, né? É pesadíssimo. Porque aí vai voltar para a adolescência deles, o que aconteceu quando eles se relacionavam quando eram adolescentes. Ai, pesado. Exato. E outro, só para não deixar de falar, guerra, né? Estamos aqui temática de guerra. A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. Porque eu já tinha uma ideia que ia ter alguma parte pesada pelo filme, né? Que já dá para a gente entender. Sim. Mas no livro é ainda mais triste, é muito triste, muito triste. Eu chorei um pouquinho falando, lendo. Acontece. E assim, ele parece muito só um romance, não é? É isso. Sim. Bom, eu lembrei de Queenie, eu gosto de falar desse livro, porque foi um livro bem impactante. Na verdade, eu acho que Queenie eu não sabia muito o que esperar, assim. Mas eu não imaginava que ele ia ser tão profundo, assim, tão pesado. Queenie, a gente vai acompanhar a história da Queenie, que é a personagem principal. Ela é uma mulher que foi uma mulher negra, fora dos padrões, que está acostumada a ser usada como objeto. E ela acha que está tudo bem. E aí a gente vai acompanhar essa história dela de autodescoberta, dela se desvalorizando, dela se invalidando para a sociedade, para as pessoas, para relacionamentos, sempre achando que ela é menor do que os outros. É bem doído de acompanhar, porque a gente entende, dá vontade de chacoalhar ela tem hora, sabe? Falar, para de fazer isso, por que você está fazendo isso? Mas ao mesmo tempo você entende por que ela faz isso, porque a sociedade faz com que ela se sinta assim o tempo todo. Mas é bem legal de ver o desenvolvimento dela também, o apoio que ela tem das mulheres na vida dela. É bem legal, assim, de acompanhar, mas é bem pesado. Eu achei que ia ser bem menos pesado do que foi. E um outro, que às vezes eu não falo tanto, mas assim, eu demorei muito para terminar justamente por causa do trauma, foi o Wolfsong. Wolfsong eu achei que eu ia ler uma fantasia fofinha sobre lobos. Eu achei que ia ser só isso, sabe, gente? A gente sempre engana, né? A gente adora se enganar. Nossa, eu me enganei super com o Wolfsong. Eu achei que eu vi as pessoas chorando lendo o segundo. Que inclusive eu não comecei ainda, porque eu preciso de, né? Mas o primeiro não. E assim, o meu trauma já veio no primeiro já. Gente, Wolfsong a gente vai acompanhar. Ele é uma história que ele meio que se baseia em Crepúsculo, né? Ele meio que se baseia na história dos lobos, assim. Mas a gente vai acompanhar a história de um garotinho. Ele começa como um garotinho que ele vive nessa cidade e uns vizinhos aparecem, uns vizinhos novos, estranhos, uma família interessante. E ele faz amizade com o filho mais novo, um garotinho, bem espoleta, que não sei, eles viram melhores amigos. E aí, por fim, ele vai descobrir que eles são uma família de lobos, que eles são lobisomens. E aí, sim, eles vão criar uma relação de família primeiro, aí depois eles vão crescer, vão virar adolescente, vão se apaixonar.
e pipipopopó. Esse melhor amigo, esse menininho, que era um garotinho que cresceu, ele é o sucessor do Alpha, então ele tem responsabilidades. Aí as tretas começam a acontecer. Eu fiquei triste. É só isso que eu tenho pra dizer. Entendeu? Porque, assim, é muito sobre família, é muito sobre relacionamentos, é uma coisa muito assim, é muito bonito, só que ao mesmo tempo é muito doloroso também. É muito sobre pertencimento. A gente tem um personagem que ele não se sentia pertencente. Ele tinha um pai que falava que ele era burro, que ele não ia ser ninguém, que ele não era nada. E aí ele se encontra nessa família que meio que adota ele. É fofo, só que assim, eu não esperava. A hora que o negócio ficou ruim, assim, aí eles precisam se separar, aí eu fiquei chateada. Eu não achei que eu ia ficar tão chateada, eu fiquei chateada, sabe? Demorou pra eu pegar o livro de novo pra terminar. Eu lembro. Ai, que saco! Eu falei, eu não queria sofrer. Por que eu tô sofrendo lendo esse livro? Que inferno! Eu só peguei porque eu queria uma fantasia. Eu não pegava de pirraça. Eu lembro que eu perguntava pra Thaís, tá, mas não é bom? Como assim? Porque eu li A Casa do Macerulho só, né? E ela é bom, mas eu tô brava, tipo, ela tava indignada. Eu tô sofrendo, eu não queria estar sofrendo com esse livro. Por que eu tô sofrendo? Sem pegar de volta. Chateada. Eu peguei, eu terminei. É lindo, é maravilhoso. Assim. Eu quero continuar a série, mas eu sofri. Eu não queria sofrer, entendeu? Eu só não queria sofrer naquele momento. E eu não achei que eu fosse sofrer lendo ele. E eu sofri. É só isso que eu tenho pra dizer. É sobre isso. Ai, muito bom. Luiz, vamos falar rapidinho, porque a gente já está às 2 horas falando. Se deixar, a gente vai ficar aqui até amanhã falando de livros de autodestruição. Nós vamos para mais algumas indicações, Luiz. E qual livro te deixou em silêncio real depois de terminar? Flores para Algernon. Aí a comentou sobre esse antes, eu ainda não tinha falado sobre, porque eu deixei agora para o final. E aí, enfim, a gente acompanha a história do Charlie, né? A gente já comentou algumas vezes aqui no episódio sobre Flores para Algernon. Acho que não tinha como fazer um episódio sobre autodestruição sem falar sobre esse livro. Porque, assim, a humanidade, ela deu errado. E aí o Charlie, ele vê tudo que deu errado, entendeu? Porque ele participa de um experimento científico, e aí ele era um menino com, né, um jovem com deficiência intelectual, e aí ele topa participar desse experimento para ficar mais inteligente, e ele começa a fazer diários, assim, tipo, relatos de... Tipo, como se fosse um relato de acompanhamento, sei lá, tem um nome específico para isso. E aí, primeiro, ele mal escreve, assim, escreve várias coisas erradas. E aí, depois vai percebendo que vai aprimorando e tal. E, assim, é muito pesado, assim, porque acontece muitas coisas. Que depois que ele dá certo esse experimento, fica, né, inteligente, entre aspas, aí, ele começa a relembrar várias séries de abusos, de que ele sofria, sabe, de preconceito, e é tão triste isso. Enfim, é tudo muito triste. Ai, ok. Eu coloquei Helena Sabe. Falei bastante dele quando eu li em 2024. É a história da mãe que tem Parkinson. É Parkinson. Parkinson, ela tem tremedeira. Não, ela não tá perdendo a memória, ela tá perdendo os movimentos. E é sofrido o livro já, porque a gente tem que acompanhar ela, que ela tem que tomar o remédio para ela conseguir se mexer, para levantar da cama. E se acompanha toda essa questão da velhice, da degradação da doença. E ela tem uma filha que se matou. E ela não aceita que a filha se suicidou. E a gente vai acompanhar um dia dela tentando lutar contra a doença, indo atrás dessa questão de provar que a filha dela não se suicidou. Ela acha que aconteceu alguma coisa com a filha, para no final ela entender que realmente o que aconteceu foi o que aconteceu, mas ela não aceita. É um dia da vida da Helena. Um dia. E um trauma pro resto da vida. Um dia e um trauma pro resto da vida. Esse eu terminei assim, tipo, não vou reclamar da minha vida, tá, gente? Beijo. Não reclamo mais. Desculpa se eu reclamei. É sobre isso. É sobre isso. Bom, e você já teve algum
livro que você precisou parar porque estava doendo? Olha, eu coloquei aqui Colapso, Parte da Caverna, que a gente já comentou sobre. Assim, Aí é dor física, né? Tava assim, ai. Realmente. Mas aí, quando Thaís estava falando, quando você estava falando de As Últimas Testemunhas da Svetlana, eu lembrei de um livro que eu parei e nunca mais voltei, porque assim, realmente eu estava passando mal enquanto eu estava lendo, que foi Vozes de Chernobyl. Eu lembro que eu estava lendo no ônibus e começou a me dar ânsia. A gente começou a me dar. O livro começou a me dar. Isso nunca aconteceu comigo. É muito pesado, porque ela conversa com várias vítimas ou assim pessoas próximas de pessoas que morreram, obviamente, em Chernobyl. E aí a maioria delas eram esposas dos bombeiros, que foram os primeiros, porque a princípio, e assim, Rússia, Eles nem né? sabiam, né? Eles chegaram e puseram a mão. Sabiam que a porra era radioativa, não sabiam que era um vazamento radioativo, entendeu? Os bombeiros foram os primeiros que foram, porque acharam que era um fogo normal, assim, e foram para lá. E Pra aí, pagar. o governo, porque o KGB faz coisa, demorou semanas, assim, demorou dias para avisar esses bombeiros que estavam se relacionando, tipo, convivendo com as mulheres deles, com mulher que estava grávida e depois, obviamente, perdeu o bebê porque teve contato com radioatividade, entendeu? Assim, horrível, horrível. E aí, quando eles vão, tipo, para Moscou, né? Esses bombeiros são levados para Moscou porque vão ter tratamento. As esposas vão também. E aí, todo mundo entrando nas salas com ultra proteção. E as esposas, não eram, porque, tipo, elas já estavam contaminadas também, entendeu? Assim, ficou o tempo todo, né? Assim, descaso, mas ao mesmo tempo que isso te indignar, assim, tu fica muito puta, mas assim, por descrição dela, assim, do que a radioatividade fazia com o corpo, assim, das pessoas, como que... Eu acho que essa é a pior parte, porque os caras foi... Muito pesado. Eu vi a série, eu não li o livro, mas eu vi a série. Então, assim, por isso que eu sei do que você tá falando. Meu Deus. Assim, realmente não consegui. E aí ainda... Deve ser pior. Ainda no ônibus, né, que tu já fica lendo estranho, né, nem sempre dá certo lendo no ônibus. E aí, porque eu me locomovia pro meu trabalho, que era 2 horas para chegar até lá e tal. Nossa, daí eu parei naquela época e, assim, o trauma foi tão grande que eu nunca mais peguei. Faz sentido. Eu queria muito, mas realmente me deu... Eu não poderia não terminar esse episódio sem não falar de O Coração do Caçador Solitário. Eu amo esse título, sempre vou amar esse título. E esse doeu tantas vezes. Gente, ele dói no começo. Tava lembrando dele, assim, logo no começo já dói, porque a gente tem a amizade dos dois personagens, e aí ele perde o amigo dele, e aí ele vai ficar sozinho. Essa hora já dói. E aí são tantas outras dores. Nesse livro, gente, para quem não sabe, a gente tem a história do personagem principal, que ele é uma pessoa surda. Surda não, muda só. E ele tem um amigo que é surdo. E aí ele perde o amigo surdo, calma. Ele não conversa, mas ele consegue escutar. E ele fica sozinho. É difícil para ele com a deficiência, né? Para se comunicar. Porque ele não conversa, então é muito difícil. E ele fica sozinho, ele morava com esse amigo, ele fica sozinho, então ele vai começar a conviver num ciclo de pessoas ali. Ele começa a almoçar num restaurante todo dia e as pessoas começam a falar com ele, sabe? Começam a depositar suas próprias solidões para ele. E ele vai ouvindo, e você vai conhecendo os personagens, né? Aqueles personagens, e por meio desse personagem que também tá sozinho, e fica ouvindo e não pode falar nada, e não fala nada, porque não fala, e as pessoas falando, e Só por esse... É. Ainda de nervosa, porque eu tenho que ler ainda esse livro. Nossa, me dá vontade de reler ele toda vez que eu falo dele, porque já faz um tempo que eu li. Tem uns bons anos aí que eu li. E, nossa, dói. Esse dói. Esse dói porque você começa a ver que tá todo mundo meio que sozinho, sabe? E aí você fica nessa reflexão. No final tá todo mundo meio que sozinho, tá todo mundo solitário, tá todo mundo
Ai, é isso. Bad. Entramos na bad. Entramos na bad. Eu preciso ler, eu tô rindo nervosa porque tá separado que eu quero ler esse ano. Mais um ano que eu vou. Bom, vamos finalizar o nosso episódio com uma reflexão, Luíse. Tá. Por que a gente gosta disso? Que probleminha que a gente tem para gostar de ler esse tipo de Não coisa? sei. Será que Freud explica? Eu acho que não. Eu acho que Freud está assim, olhando pra gente. Meu Deus. Gente. Que é isso? Mas é isso, assim. Tem gente que gosta de autoajuda, né? A gente gosta de autodestruição. Será que esses livros ajudam a gente ou eles só pioram? Eu acho que no momento que a gente tá lendo, piora. Mas depois a gente fica... Acho que coloca em perspectiva muitas coisas, assim, né? Com certeza. Eu acho que é muito pela reflexão, né? É muito pela empatia de você se colocar no lugar das pessoas que estão passando coisas horrorosas. É muito pela perspectiva de você ver que tem outras vidas, outras coisas acontecendo. E eu acho que dá uma humildade, assim, pra gente, esse tipo de coisa, né? Dá uma... E, assim, todos esses livros falam muito sobre a condição humana, assim, porque... Óbvio, né? São histórias ou a gente tá vendo ali questões, né, colocadas ao máximo, mas querendo ou não, você vai ver ali, são sobre experiências humanas, então são muito sobre sentimentos humanos, é muito sobre a dor, sobre a perda, sobre o luto. E aí, às vezes, quando a gente passa por momentos assim também de sofrimento, tipo de luto, de perda, né, ou de, sei lá, fim de relacionamento, ou coisas assim, você também já passou por isso em outra medida, mas também passou por isso na literatura e, de certa forma, vai poder te ajudar a passar ali isso na tua vida, né, real. Com certeza. Você tá mais preparado, né, pros baques. E outra, gente, a vida é uma merda mesmo, né? E é bom a gente se lembrar disso às vezes, pra gente não ficar iludido achando que a vida é um morango, né? Também. É sobre isso. Nossa! E por isso da perspectiva, divertido. Né? É divertido. A gente acha divertido que a gente tem probleminha, né? Não. É isso, gente. Olha, eu acho que assim, a gente tem uma boa lista para você se destruir, tá? Acho que a gente deu boas indicações. A gente ficaria aqui por pelo menos mais umas 2 horas indicando mais livros de autodestruição. A gente deixa para o próximo. A gente deixa guardadinho aqui. Eu acho que já falamos sobre vários. Eu acho que se vocês tiverem indicações de livros de autodestruição, pode indicar para a gente, porque a gente adora, tá bom? A gente gosta de aumentar a lista de autodestruição. Comenta para a gente lá no nosso Instagram, deixa mensagem falando: olha, vocês vão adorar ler isso aqui, porque vocês têm probleminha de cabeça. Vocês gostam de ler coisas, vocês vão ler isso aqui. E leiam todos os livros que a gente indicou, porque eles são incríveis, tá bom? Isso, a terapia depois vocês se viram. Não tem nada a ver com isso, não. Todos muito leves e tranquilos. Confia. Celulite de qualidade. Isso aí. É isso. Temos um episódio. Obrigada, gente, todo mundo que ouviu a gente até aqui. E até semana que vem. Beijo, gente. Até a próxima. Beijo. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.